E aí, meu povo, e aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Tá, nação, essa é a capa de mais um conteúdo, bora que tem bastante coisa pra gente te atualizar nesta quarta-feira, 29 de outubro. Já peço logo de cara pra você hypar o nosso conteúdo, o nosso vídeo. Se aparecer essa opção pra você, hype, tá? Faça com que o nosso conteúdo chegue a mais cruzeirenses, eu peço essa ajuda, essa colaboração pra você, fechado? Deixa o like, aquela meta humilde de ontem de 300 likes que alcançamos, bora manter pra hoje. Conto com a sua ajuda. Se inscreva, tá bom? Comenta e compartilha também o nosso conteúdo. E sem enrolação, bora lá, nação, bora para a atualização de ingressos vendidos para o confronto contra o Vitória, tá? Esse jogo acontecerá no próximo sábado, beleza? Para quem tá por fora aí, sábado às 16 horas, beleza? 1º de novembro. E aí, Nação Celeste, ontem, né, a parcial era de 28 mil ingressos, hoje é de 37 mil. Quarta-feira, quinta, sexta e sábado, ou seja, aquela previsão do Mineirão para 45 mil torcedores já mudou e agora o Mineirão trabalha com uma previsão de 52 mil cruzeirenses no próximo sábado, jogo importante contra o Vitória, aqueles jogos em casa contra times da parte de baixo que não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória. Próxima informação, Nação Celeste, quero trazer aqui pra vocês algo que eu julgo ser importante, tá? Porque tivemos, né, no último domingo, o empate entre Cruzeiro e Palmeiras no Allianz Parque. Um empate, no mínimo, polêmico, né, pra não falar aí outra coisa. E tivemos a repercussão da grande mídia, né, sobre esse empate a partir de segunda-feira. O Leonardo Jardim, após o jogo, deu uma declaração muito forte, vocês acompanharam. E aí algumas pessoas relevantes no futebol falaram um pouquinho sobre esta fala do Jardim. Dentre elas, o ex-treinador do Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo. Inclusive foi uma fala que até culminou, nação, com um debate acalorado entre Luxemburgo e Casagrande, né? Bora acompanhar o que foi dito pelo Luxemburgo, que dá pra dizer atacou o técnico Leonardo Jardim, tá? A matéria aqui, ó. Luxemburgo e Casagrande dividem opiniões sobre coletiva de Jardim. Comentaristas discutiram sobre declaração do treinador celeste após a partida contra o Palmeiras. Vamos já para aspas aqui, ó. Vamos lá. O que o Luxemburgo falou, ó? Sem tirar o mérito dele, no caso do Jardim, um profissional que faz um grande trabalho aqui no Brasil, mas não concordo com nada do que ele falou. Eu acho que você não tem que julgar se está no top 5 ou não está no top 5. O futebol, ele é mundial. Tu acha que em Portugal nunca aconteceu? Tem uma rixa grande, né, entre treinadores brasileiros ou ex-treinadores brasileiros para treinador estrangeiro aqui do Brasil, isso é claro e evidente. Continuando. Eu acho que eles, como treinadores, no curso que eles fazem, devem treinar como tirar o peso, como eles chamam as responsabilidades para eles de algumas situações. Agora, dizer que não pensa em estar aqui, pô, ele veio pra cá, ninguém sabia quem era ele. E está em um excelente trabalho no Brasil e agora não está no top 5, nós somos pentacampeões do mundo. Enfim, e aí depois tem a fala, né, do Casagrande aí, enfim. Mas eu queria destacar isso aqui, Nação Celeste, né, que esta fala, né, do Leonardo Jardim, de falar que repensa, né, se estar aqui no Brasil seria o certo pra ele, porque ele não consegue controlar o que acontece em campo, falando claramente dos vários erros de arbitragem que está acontecendo rodada após rodada. Isso aí deu uma boa dividida de opinião e o Luxemburgo deu uma criticada no Mister. O que você acha? Concorda com o que o Luxemburgo falou? Discorda? Eu, nesse caso aqui, até por motivos óbvios, não tem como, né? Motivos óbvios, não tem como não estar do lado do Leonardo Jardim. O que aconteceu domingo, cara, qualquer coisa que o Mister falasse na coletiva seria pouco. Porque foi escandaloso um jogador do Palmeiras fazer o que fez, o juiz ir ao VAR
e ignorar a agressão física que tirou um jogador, um profissional, da temporada do futebol brasileiro. É bizarro. Vamos lá, nação, próxima notícia. E aqui agora a gente volta a falar de mercado da bola, porque Caio Jorge volta a ser centro das atenções de um jornalista muito renomado no futebol europeu quando o assunto é transações, né, do mercado da bola, tá? Tô aqui no perfil do Ekrem Konur, é um perfil aí com quase 300 mil seguidores, é um jornalista turco que traz a seguinte notícia, tá? Notícia das últimas horas aqui pra vocês. Zenit e Bayer Leverkusen preparam proposta de 15 milhões de euros por Caio Jorge. Aí ele enfatiza, né, o Cruzeiro não negociará o jogador abaixo, né, de valores ali de 25, 30 milhões. As negociações atualmente, né, as negociações estão atualmente fora de questão por esse valor, pelo Zenit, pelo Leverkusen. E aí ele traz aqui as informações, né, do Caio Jorge na temporada: 38 jogos, 20 gols, 7 assistências. A Europa quer o Caio Jorge e o Brasil não deixa ir. Fato é, nação, que essa proposta de 15 milhões de euros, né, seria basicamente, ó, colocando aqui o euro agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, seria uma proposta de basicamente 93 milhões de reais. O que, sinceramente, eu considero baixo. E considero a postura do Cruzeiro certíssima, né? 25, 30 milhões de reais para um dos destaques da temporada do futebol brasileiro é o correto. Levaram jogadores com menos destaque recentemente aí, pagando 20, 25, porque querem oferecer 15. Tá certíssima a postura da diretoria do Cruzeiro, mas fica aqui registrado, né, que pelo menos Zenit e Leverkusen muito interessados, aguardem que no final do ano, na virada do ano, na janela de verão, terá proposta aí pelo Caio Jorge, assim, proposta na mesa. E aí, nação, né, falando de uma possível saída, uma possível chegada, um portal de notícias do futebol boliviano, o Mr. Offsider, traz a seguinte notícia, tá? Nesta quarta-feira, o Cruzeiro está considerando fazer uma proposta para contratar Gabriel Villamil. Gabriel Villamil é um volante, tá? Que atualmente está na LDU. Segundo, né, preliminares, eles vêm, né, no caso ali, o Cruzeiro, reunindo informações sobre o boliviano há meses. E estão cada vez mais convencidos do que ele é uma opção em potencial. Jogador de 24 anos que jogou aí nessa temporada e assim, né, venceu alguns times na Libertadores do futebol brasileiro. Botafogo, São Paulo e mais recentemente Palmeiras. Não sei se vocês conhecem o futebol do Gabriel. Eu vi acho que 2 jogos dele nessa temporada, então assim, eu não tenho propriedade nenhuma pra falar dele, mas pelo que você acompanha, né, de quem observa o futebol sul-americano, o Gabriel Villamil é um dos potenciais volantes pra pintar, né, nesses próximos meses no futebol europeu. Então realmente é um cara que é visado não só aqui pelo futebol brasileiro, mas também pelo futebol europeu. Diz um pouquinho, né, realmente do potencial do jogador. E pra finalizar, nação celeste, aqui o nosso vídeo, nosso conteúdo, se você de repente acordou com algum atleticano enchendo o seu saco, falando um pouquinho de asneira por estar em uma final de Sul-Americana, e como o mundo dá voltas, né? Há um ano atrás diziam que o Cruzeiro estava na final da Série C aqui da América do Sul. Olha só, hoje eles comemoram estar nessa final da Série C, né, da América do Sul. Mas enfim, o que eu queria trazer pra vocês aqui é a postagem do Noite de Copa, que traz um post para esfregar na cara dos atleticanos que eles têm ainda que comer muito feijão com arroz para chegar nos pés do Cruzeiro. Olha só isso aqui, tá? Mais finais internacionais em Minas Gerais. O Cruzeiro tem 18 finais em competições internacionais. O Atlético, 9. É o dobro! Cara, isso aqui não é rivalidade, é paternidade, né? E aí, mais títulos internacionais em Minas Gerais. O Cruzeiro tem 7, o Atlético 4, pode chegar a 5. Mas não é que pode conquistar uma Libertadores e chegar a 5. Vai se ganhar uma Sul-Americana. Então assim, rapaziada, dá uma esfregadinha na cara das franguinhas que de repente possa estar te enchendo o saco aí em Minas Gerais, tá? Porque o que elas conseguiram foi ir pra uma final Sul-Americana.
Mas assim, rapaziada, com todo respeito, tem que comer muito capim pra tentar chegar na pontinha do dedo do que é a representatividade do Cruzeiro em solo internacional. Tá aí, nação, chegou até aqui no final do vídeo, likezão, hype pro vídeo, ajuda demais aqui no nosso canal, tá bom? A qualquer momento nós voltamos com mais conteúdo, a partir daqui eu só posso te desejar uma semana abençoada, fique na paz do Senhor, até a próxima, eu fui, tchau!